Cervejapod.com, esse aí é o nosso site. Se você entrou por ele, muito obrigado. Se você nos encontrou por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este aqui é o Cerveja Pod, o podcast que fala somente de cerveja. Se você tem acompanhado os nossos episódios, você pode observar que nós estamos aqui com um cenário renovado, o ambiente renovado, tá tudo novo, luz nova, câmera nova, cortina nova, cenário novo, tudo bem organizado. O nosso convidado está renovado, ele não é novo, mas está renovado porque foi fazer uma viagem incrível para a Espanha, foi conhecer cervejarias, foi conhecer muita coisa diferente e agora está trazendo todas as informações aqui para a gente. Obrigado a você que está conosco, obrigado, João Saciloto. Obrigado, Gera. Você também está renovado com a sua nova última viagem para a Tchecoslováquia, o berço da cerveja Pilsen, Pois né? é, cara, Andou fui na lá na fábrica. fui na Pilsner Urquell. Aliás, para vocês, eu trouxe um presente incrível. Filmei muita coisa na fábrica da Pilsner Urquell e oportunamente Vamos fazer um tour comentado por esses seus vídeos, João né? vai nos ajudar aqui a fazer um comentário dos filmes que eu trouxe, porque ninguém melhor que o João para identificar o que é que cada máquina e cada setor está fazendo e nos explicar. Nós vamos a respeito. adivinhando, né? A gente vai olhando, o que a gente não sabe, a gente inventa o nome da máquina e fala difícil, o pessoal acha que fala uns nomes alemão. depois o pessoal vai achar que é sério até. E a gente vai tocando assim, Tá bom, né? João, bem-vindo. Renovados então, né? Tudo novo, né? Agora, já pensando em comprar passagem para a próxima. Já está chegando próxima a hora, a viagem. próxima viagem. Tem que já, comprar um ano claro. antes e ir pagando, e pagando, e pagando, né? Sim. Devagarzinho. João, tem uma proposta interessante hoje para o nosso podcast, para a gente bater um papo aqui. Os nossos amigos, companheiros que têm nos acompanhado aí através do nosso canal do YouTube. Aliás, eu preciso te fazer uma lembrança. Se você ainda não é se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e marca lá o sininho. Cada vez que a gente põe um vídeo novo, você recebe aí uma notificação. Sempre tem vídeo novo sobre cerveja. E por falar em vídeo novo, eu queria hoje falar com você, a proposta interessante da nossa produção, sobre cerveja light, cerveja de baixo teor alcoólico. Ainda não falamos nada sobre Falamos isso, nada alguma sobre... pouca Agora, coisa. tem uma onda, né, na humanidade de ser saudável, ser light, ser, enfim... Está havendo já uma onda nesses últimos 20 anos, já se iniciou isso, principalmente nos Estados Unidos. Em países europeus ainda tem uma onda algo conservadora por se manter uma cerveja de normal, vamos dizer assim. Que é conservadora. Teor alcoólico, né? Você esteve lá, essa Pilsen Urquell que você graciosamente me ofereceu e que gelá-la-ei brevemente. Que, aliás, eu não sei porque você não trouxe aqui para mostrar. Não. Né? O pessoal vai passar vontade de dar olho gordo depois. Eu vou tomar sozinho. Aliás, você podia me chamar para ir tomar com você. Não. Mora tão pertinho. Essa cerveja eu vou esperar todo mundo em casa e dormir e vou abrir de madrugada, você é doido? Quando eu compro uma cerveja dessas diferentes, ou então eu ganho muitas cervejas dessas, e quando a gente ganha uma garrafa ou duas garrafas, eu deixo gelando. Quando dá 11 horas da noite, a esposa já foi deitar, a minha filha de 23, que já está começando também a apreciar e degustar sabores cervejeiros, a de 18 anos também já está iniciando a sua apreciação. Eu sempre digo a elas, vai e comprem a cerveja de preferência, deixe a minha aqui, por favor. Não vem invadir. Mas então, João, tá vendo essa onda de fitness, de light. Nós estamos começando a sentir agora no Brasil, nesses últimos anos. Agora também tem... não, desculpa, pode terminar. Não, então eu ia dizer que começou essa onda nos Estados Unidos com essas cervejas mais leves, né? Isso. Agora tem um estilo de cerveja chamado de ultralight. Então, tanto é que agora houve uma necessidade de se
algo regulamentar isso, Aliás, dizer que existe, aliás, né? a produção fez um negócio tão legal que escreveu assim: é momento de beber cerveja sem peso na consciência. Gostei da pegada. Olha, sei lá, viu? Talvez aumente a quantidade em litros isso. Pois é. Mas, sim. Mas veja bem, essa onda de se fazer cerveja mais leve pode ser uma boa para quem está acostumado e valoriza o consumo em larga escala. Pode algo deveras continuar tomando em larga escala com uma ingestão menor em álcool e calorias. Né? Isso pode ser. Não pode dobrar o volume, porque senão Não dá pode. mesmo. Não, Dá se mesmo. dobrar o volume. Mas o organismo não aguenta, né? E tanto o meu organismo já não está aguentando mais as cervejas mais fortes, como também o organismo familiar também já não aguenta muito, né? O organismo econômico. Econômico. Mas, João, essas cervejas que são chamadas de ultralight, o que é exatamente? Ó, Ela é de baixo teor alcoólico ou é de menor caloria? eu até fiz alguma anotação aqui que é o seguinte: o pessoal gosta de falar cervejas light, cervejas leves, cervejas low carb. Low carb é Para as assim. cervejas low carb, está uma coisa ainda muito na nuvem. Cada um chama de low carb conforme a sua própria concepção. Ainda não há em vigor uma legislação que esteja específica para definir o que é realmente low carb. Mas para uma cerveja light, já tem uma legislação que determina que é uma cerveja com menos de 35 quilocalorias por 100 ml. Tá? 35 quilocalorias por 100 ml. já é considerado uma cerveja light. Existem cervejas assim que cada... A cerveja que a gente bebe aí no dia a dia. 100 e alguma coisa, 110 sei. por 100 ml, tá? Mas por uma cerveja ser light, isso não significa que ela obrigatoriamente tenha que ter pouco álcool. Uma cerveja light é que ela tenha pouca quilocaloria. Então, isso mas, consequentemente, ela vai ter pouco álcool, mas não obrigatoriamente. Então, essa foi a minha pergunta. Tá. O que é light ultralight? É menor caloria ou menor teor alcoólico? Caloria. O teor alcoólico, às vezes, acompanha por consequência. Acompanha porque, lembra dos episódios anteriores? Exato. A gente coloca a quantidade de matéria-prima referente à quantidade de álcool que nós queremos. O teor alcoólico vai baixar por consequência. Vai acompanhando. Por consequência. E mais um outro detalhe. Nessas cervejas light... o grau de fermentação é maior, eles deixam fermentar mais. Os fabricantes introduzem enzimas exógenas, ou seja, compram enzimas externas, adicionam na fermentação e aquela parte da destrina que é não fermentecível pelo fermento comum, gostei da palavra, ela passa a ser fermentecível. Eu gostei de fermentecível. Sim, fermentecível é um termo técnico cervejeiro, viu? Interessante. Anota aí, Fábio. Fermentecível. Fermentecível. Não, gostei da palavra. Fermentável, né? Então, aquela parte da matéria-prima que sobrava, assim, normalmente, que forma o corpo da cerveja, aquelas histórias todas que a gente ficou falando aqui, aquele que dava aquele corpo, é colocado uma enzima para que a enzima ainda quebre aquelas destrinas e o fermento vá lá e coma aquilo, ou seja, consequentemente, vai ter teoricamente um pouquinho mais de álcool. Então, pode-se também utilizar algumas cepas diferentes de fermento que produzam menos álcool para tentar acompanhar a quantidade de quilocaloria e álcool numa quantidade menor. Então, novamente, a cerveja light é uma cerveja com baixo teor de carboidratos, mas não necessariamente baixo em teor de álcool. Porém, é visto com bons olhos que ela esteja com baixo teor de álcool também. Mas nós precisamos fazer um episódio aqui exclusivamente para falar sobre a fabricação desse tipo de cerveja, sobre a fermentação, como é que é feita a fermentação. Não vamos comentar isso hoje, porque senão nós vamos desvirtuar a proposta do nosso episódio. Mas é o que eu queria começar a falar no começo e terminar com essa citação. Não, ótimo, podemos... Apenas uma citação. Cita. Depois a gente vai aprofundar isso. A gente aprofunda. Episódio. É muito difícil se obter boas cervejas low carb ou
light, Light, ultra né? light. Ultra light, essas cervejas leves. Nós já falamos outras vezes que a cerveja tipo Pilsen ou Lager, né? Lembrando que a cerveja Lager, a palavra Lager em alemão significa guarda. Guarda. Então, todas as cervejas do mundo seriam Lagers, de guarda. Mas já ficou subentendido que a Lager é uma cerveja mais leve, né? Tipo, mais clara. Então, Criou-se o costume. assim como um dia, quando os alquimistas que viraram químico outrora chamaram de átomo aquela parte indivisível da matéria. Átomo em grego significa parte indivisível da matéria. Hoje já se sabe, há séculos já se sabe que o átomo não é a parte indivisível. Então, mas ficou chamado como átomo da mesma forma. Então, a Lager ficou sendo conhecida como Lager comumente como essa cerveja mais clara, mais leve, tipo Pilsen, ou uma ale inglesa, ou a Pilsen da Urkel, que você foi visitá-la. Aliás, quem foi lá onde você visitou, que popularizou esse tipo de cerveja. Foi de Pilsen. A Pilsen é a Lager mais leve. A Lager mais leve. Então, por isso mesmo que essa cerveja é difícil de fabricar. Não que ela seja, na sua concepção, difícil de fabricar, mas difícil de fabricar sem defeito, porque os defeitos todos sobressaem demais em uma cerveja muito leve. Muito leve, Então tem que haver um cuidado do cervejeiro muito maior. Aliás, nessa minha visita lá na República Tcheca, na Pilsner Urquell, nós passamos por um departamento lá da cervejaria Pilsner que fala exatamente sobre a Lager, sobre a história da Lager, de onde surgiu essa história da Lager e aonde foi parar a Lager. E nós precisamos esperar formar um grupo para que um guia que desse as explicações em inglês nos acompanhasse, porque comumente os tours são feitos em tcheco. Você devia ter ido nesse. Eu já não sei mais, já não sei nada de cerveja. Ainda não vou entender nada. Não é para saber de cerveja, não, é para tomar mais cerveja mesmo. E aí esperamos um grupo que tinha uma menina em inglês que explicava. E você vai poder ver nos filmes que eu fiz que ela dá uma explicação muito interessante sobre a Lager e que a gente pode extrair dali algumas informações para passar para o pessoal do podcast. É bom, me ajuda a não mentir sozinho. Confirma. Mais alguém contando as mentiras junto comigo. Confirma a mentira. Agora, por que você acha, João, que de repente... Você disse que já há uns 20 anos esse costume já está estabelecido, mas nós estamos refletindo no Brasil agora. Isso iniciou esse movimento mais na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? As cervejas ale na Inglaterra já eram originalmente algo mais leves. Mais leve. E na América do Norte também se propagou bastante a ideia desse tipo de cerveja ale inglesa, que já era um pouquinho mais leve. Enquanto as Pilsners eram fabricadas com 5,5% a 6% de álcool, as ales já na Inglaterra, muito tempo atrás, já se fabricava com 4,5%. Né? E foi caindo no gosto essa cerveja mais leve. Por exemplo, a Budweiser. Sim. E a Miller, nos Estados Unidos. Elas têm a Light há muitos anos. E foi pegando no gosto. Isso é bom para quem bebe e bom para quem fabrica financeiramente falando. Você viu que essa cerveja que eu trouxe para você lá da Pilsner Urquell, você estava olhando aí na latinha, ela tem 4,4% de álcool. Já está na área. Estão adequando. Está na faixa da Light. Não, ainda não. Mas uma faixa respeitável de. Aceitável de menor teor alcoólico. De algo menor teor alcoólico, sim. Eu não sei porquê, mas o ambiente lá força a gente a beber mais cerveja. Lembra que eu te contei da câmara fria, né? Você bebe dentro de uma câmara fria, você bebe o dia inteiro. E aí a gente toma mais cerveja e sente menos a reação, o efeito do álcool no corpo. O corpo dá um equilíbrio energético
algo diferente. E aí entra, né, João, esse costume essa tendência de cerveja light, ultra light, entra também na questão de cultural, né? É, Das pessoas hoje que pretendem ser mais saudáveis, que pretendem. pretendem e estão enxergando esse tipo de bebida algo quase como um isotônico, né? Onde você pode tomar a cerveja, repor alguma coisa de carboidrato, não muito, e repor líquido, que é um dos principais motivos daquelas pessoas que gostam de fazer seus exercícios na E academia. o álcool que traz alegria. E o álcool que vai ainda ser vasodilatador, mas nem tanto, vai cumprir o seu papel de relaxamento, mas não vai ficar tão relaxado assim, né? Mas Agora, quantas. É lógico é, que falar quantas, me parece que eu vou exigir de você uma quantidade, mas não é bem, a pergunta não seria bem quantas, seria que nível está esse tipo de cerveja no Brasil? Nós temos muitas cervejas sendo fabricadas neste nível não, de light, né? estamos começando este movimento. Agora está chegando bastante cervejas aqui no Brasil com esse movimento. É simples fazer isso, João? Isso que eu estou dizendo para você, para fabricar, quem quer fabricar uma cerveja light tem que ter uma mão muito boa, uma fábrica muito boa, O para não equipamento vender defeito. tem alguma. São as É a mesma mesmas coisa, coisas. só o Mesmas procedimento. coisas. A São diferença. procedimentos muito mais apurados, porque para agregar algumas moléculas de oxigênio numa cerveja mais forte, você não percebe o sabor, mas algumas moléculas de oxigênio que agregam uma cerveja mais fraca, você já percebe rapidamente. Numa cerveja mais forte, se você tem um pouco de gosto de luz na prateleira, você gosta do gosto de luz, né? Eu gosto do gosto de luz. Ele vem com essa história de gosto de luz, rapaz. A mais fraquinha Você pega mais. sabe que eu cheguei a lamber uma lâmpada para ver se era? Acesa? Acesa não Não. me queima a língua. Mas então a Light, ela demonstra muito mais os defeitos, né? E por isso que é um pouco mais difícil, os cuidados têm que ser maiores, principalmente, e também no pós-venda, né? Como que ela vai ficar exposta lá fora. Sim. Uma cerveja Light congela mais fácil que uma não light, Ah, né? Por é. causa de um pouco Pelo menor menor teor teor alcoólico, é alcoólico, verdade. menos açúcares lá Agora, dentro. tem algum preconceito do cervejeiro, Não, dos não, cervejeiros, hein? não. Ou, quer dizer, eu fico pensando assim, É, será que estão começando a fabricar porque a cultura está começando a pedir, ou é. é de livre e espontânea Ó, vontade? antigamente, lembra que tinha aquela propaganda na televisão, um cara muito forte que batia uma latinha de Skol na mesa e amassava e dizia Skol, homem, né? Dizendo, é cerveja de homem, Cerveja cerveja de mar. forte, macho. Isso passou. Queriam remeter que a cerveja era forte, que a cerveja forte que era uma coisa de gente forte. Isso passou, isso é muito bom que passou. E é para o cervejeiro um desafio fazer uma cerveja dessa. Ora, o mercado está pedindo. Nenhum cervejeiro deve vender no mercado aquilo que ele acha que deve fazer. Ele deve vender no mercado Aquilo aquilo que que o o mercado mercado quer pede. comprar, lógico. Então ele tem que se especializar, respeitar o mercado, a língua de cada pessoa. Os R$ 10 na mão de um é igualzinho R$ 10 na mão Na de mão do outro. outro não Tem tem. que respeitar. O cervejeiro tem que fazer aquilo que o povo quer, né? Cada artista tem que ir onde o povo Onde o povo está, né? está. Então é um desafio. Não adianta um cervejeiro sentar lá na sua poltrona e dizer: não, isso não é cerveja, isso é aguinha. Eu falei, vai me desculpar. Desculpa, Vamos né? aprender, vamos fazer e vamos vender. Porque se eu for fazer para não vender, Aí não, não adianta nada. você pode até beber outra, mas você não gosta dessa, É. mas tem que fabricar, Não, né? tem. O mercado quer, as pessoas desejam, e não só são as pessoas fitness, não. Todo mundo. Você acha que bebem o que no churrasco? Agora, sabe o que eu fico No pensando? churrasco você chega lá com a cerveja leve para tomar a Sabe tarde toda. sabe o que eu fico pensando, João? Você, por exemplo, com a sua experiência de cervejeiro, não só como fabricante, professor da universidade, como mestre cervejeiro e tal, mas como consumidor de cerveja que você é, e apreciador de cerveja que você acha que essa turma
que está formando o mercado, que está pedindo a cerveja leve, cerveja ultralight, você acha que eles apreciam mais a cerveja leve e menos a cerveja forte? Ou eles estão bebendo a cerveja leve para acompanhar uma tendência? Estão tomando a cerveja leve porque é isso que os nossos organismos estão pedindo, as nossas legislações, as nossas famílias, mas eventualmente compram aquelas mais pesadas também para apreciar, Você acha que né? eles gostam Gostam. também Eu também gosto, eu a mais gosto. pesada não perde Não, o não, espaço? não. Vai perder um pouco, sim, Não, e pode viu? Vai perder, eu perder. digo assim, pode perder um Tan- pouco de venda, mas não vai perder o mercado em si. Mesmo porque aquelas cervejas, costumeiramente, que nós estávamos acostumados, aquelas grandes marcas, né? A Brahma, a Antártica, a Skol, essas cervejas, a Kaiser, a Heineken, todas elas tinham todas um teor maior realmente, um pouco mais de álcool, carboidratos, e todas elas vêm, não se tornando light, mas vêm se adequando a reduzir um pouco seus teores de carboidrato, de álcool e de defeitos, né? Principalmente defeitos. Todas vão se adequando a. Não. É claro que há uma redução de custos nisso também, mas não por isso uma Uma grande redução, cervejaria se adequa. Ela se adequa devido ao que o mercado a pede. redução de custo na fabricação da Porque Light. você usa um pouquinho menos de matéria-prima, mas esse pouquinho Ah, menos de mas é muito matéria-prima pouco, é muito é, pouco. é pouca coisa, algo que pode, claro, se multiplicar por várias fábricas e 1% ou 2% de matéria-prima significa bastante, mas 1% de mercado vale muito mais do que 1% de matéria-prima, né? Não tem a menor Então, os dúvida. cervejeiros estão sendo desafiados pelo mercado, sim, a aprender ou reaprender a fazer uma boa cerveja palatável com menor concentração. Eu passei uma experiência lá na República Tcheca nessa viagem e vi muita. Há uma rigidez com relação à lei de trânsito por Sim, lá. Eles não tomam uma caneca de cerveja e saem dirigindo nem por decreto, né? é, Eu é. imagino que a punição deve ser É muito exatamente por isso, severa. exatamente por isso. Mas então, e por Aqui isso. também é severa, só que a gente ainda tem aquela cultura que Deus vai ajudar a não encontrar nenhuma punição no caminho, né? Na própria cervejaria Pilsner Urquell, eles fabricam uma linha de cerveja sem álcool, ela vem numa latinha azul e tal, Isso. não chama Pilsner Urquell, tem outro nome, Outro mas nome. fabricada por eles. E realmente, eu tomei a cerveja sem álcool para Provar, conhecer, né? tá, para provar e como é que é. E ela tem um sabor muito parecido, eles conseguiram chegar num sabor É. muito parecido com É. o da Pilsner Urquell, que é a grande É. estrela É. da cerveja. E como é que eles fizeram isso, João? As cervejas que levam um pouquinho a mais de lúpulo, você pode perceber que essa Pilsner Urquell não é comparada às nossas cervejas aqui no Brasil, em questão de amargor. Ela é um pouquinho mais amarga, não é? Sim, Este pequeno plus de lúpulo lúpulo, supre aquela sensação da falta do da álcool. falta do álcool, né? Então, em cervejas aqui na região dos trópicos, cervejas sem álcool aqui na região dos trópicos, ela vai dar uma diferença maior na palatabilidade por causa da ausência ou da menor concentração de lúpulos. Porque nós já Sim, utilizamos menos concentração de lúpulos, porque nossas cervejas já naturalmente. estão mais leves, então pode se equilibrar com menos dulçor. Então pode ser que aconteça isso. E, logicamente, culturalmente, a gente talvez não esteja preparado ainda para pôr uma cerveja na boca e aceitar que é algo diferente. Mas Uma nós temos cerveja. cerveja sem álcool no mercado Temos, aí. temos, já falamos até Já falamos no isso, nosso né? podcast. É, é. Existem ótimas cervejas sem álcool nacionais e cervejas sem álcool que são fabricadas pelas cervejarias brasileiras no exterior também. E Porque eu vale. achei interessante que na República Tcheca o consumo É, da cerveja sem álcool é muito grande. é, Se vê muita gente que vai, os que vão dirigir, todos, as é. mulheres, a grande
quantidade de consumidores também, Pegando esse mulheres. gancho, você perguntou por que também que as pessoas estão querendo tomar a light. Também para poder acompanhar, né, essa cerveja sem álcool, as lights, para poder acompanhar as outras pessoas no churrasco que estão tomando cerveja normal, né? Né? Então, E talvez seja esse um dos essa cerveja sem álcool, ela por ser sem álcool, eu não sei se a pergunta é essa, mas ela é considerada uma cerveja low mais. carb, mas não, não. Não tem nada a ver. Tanto que a low carb não a low carb ou a light não necessariamente deva ser com menos concentração de álcool, e o contrário também Também não vale. é válido, porque a cerveja sem álcool ela é uma cerveja totalmente comum, fabricada comumente, com as mesmas concentrações de carboidrato, conseguem simplesmente tirar o álcool O álcool dela, dela. mas o carboidrato O continua. carboidrato continua Então, quer lá, dizer, as é proteínas. possível fazê-la como light ou como cerveja comum. É possível ter essa Essa variação. variação Essa toda. variação. E essas pequenas nuances, não são grandes sabores diferentes. O que se pega de sabor diferente quando a gente toma uma cerveja são defeitos, aquilo que você não gosta, que você rechaça. Agora, aquilo que a gente gosta, as nuances são pequenas. Às vezes tem até os treinamentos que se devem fazer de degustação para conseguir sentir aqueles sabores, né? Aquelas notas, dizem, de algo diferente. Luz, por exemplo, que você... Ô, João, vamos combinar uma coisa? Vamos lá. Vamos montar aqui um episódio para a gente mostrar os filmes da República Tcheca que eu Vamos. consegui fazer na cervejaria lá. É. Eu vou mandar os filmes para você, você assiste com antecedência e prepara um comentário. A gente vai assistindo Tá o filme bom. aqui nesse monitor e a gente vai fazendo aí os comentários, a gente vai parando o Vamos. filme, o Nilo vai parando aí e você vai fazendo os seus Tá comentários. ótimo. Vamos armar isso. Eu acho que Sim. deve dar uns 3 episódios aí de tanto material. Vamos brincando com de isso. tanto material que eu trouxe. Eu quero te agradecer mais uma vez Nossa, por eu que estar agradeço conosco. novamente estarmos juntos aqui, é sempre gostoso. É bom demais. A você que está nos acompanhando, eu agradeço também. A sua presença é sempre muito importante, porque não faz o menor sentido eu ficar aqui conversando com o João, só eu e ele. É preferível a gente conversar na sacada da nossa casa, tomando a cerveja. Mas a gente gosta de vir aqui porque tem a sua presença. E a sua presença para nós é muito importante. O que nós queremos com você é marcar um dia para tomar uma cerveja presencialmente, todo mundo junto. Vamos encher um estádio de futebol. Vamos João. pegar essas pessoas que de vez em quando dão um toquinho pra gente, vamos marcar no barzinho lá da esquina. Vamos lá, então. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por nos acompanhar mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal, assinala o sininho. Quando tiver vídeo novo, você vai receber aí a nossa notificação. Aquele abraço, João. Tudo Abraço, bom Ferreira. você. Obrigado. Tchau, pessoal.